Ela olhou para longe e disse que não entendia por que tantos incidentes estavam acontecendo em seu país de origem. Ela disse que primeiro um antigo demônio apareceu. E agora isso, o herói olhou para ela ansiosamente. E ela continuou e disse que, por outro lado, tudo é diferente agora. Desta vez, ela está pronta para arriscar sua vida para proteger sua terra natal. Ela forçou um sorriso e perguntou sobre seus pensamentos. Quando eles pudessem se ver novamente. Ele abaixou a cabeça em alarme. Ela continuou e disse que o mundo das sombras do primeiro nível uma vez engoliu um poderoso império sagrado. E mesmo com tecnologia moderna, não é um fato que eles podem lidar. Mas ela irá de qualquer maneira. Ele permaneceu em silêncio. Significativamente, as estrelas estavam brilhando no céu. Ele disse a ela que ela não precisava sair. Ela correu e o abraçou com força. Ele olhou para ela com surpresa e estava prestes a chamá-la pelo nome. Mas ele foi interrompido. Ela disse a ele para não se preocupar com isso. Ela enterrou o rosto em seu peito e disse que ela mesma decidiu sair. Ela disse que ele estava indo bem e que tudo daria certo para ela também. Ela o apertou com mais força e falou sobre. E se fosse perigoso, ela chorou baixinho, sorrindo, e disse que ele estaria lá. Ele acariciou a cabeça dela e ela disse a ele que pediu para ele não tocar o cabelo dela sem permissão. E ele se desculpou. O mordomo perto da carruagem curvou-se ao desejo e desejou-lhe boa sorte. Eles aceleraram em uma carruagem. E o herói cuidou deles. Romantica agarrou o travesseiro, enterrou o rosto nele e perguntou quanto tempo tudo isso duraria. Ao qual ele disse que não sabia. O homem com o monóculo sentou-se com os olhos fechados. Ela perguntou se ela poderia voltar. Mas ele permaneceu em silêncio significativamente. Ela apertou o travesseiro com mais força e perguntou se ele sabia disso também. Ela perguntou se ele sabia de alguma coisa. Ele inclinou o corpo um pouco para a frente e disse que infelizmente não, mas ele tinha certeza de uma coisa. Ele entregou a ela um pacote e ela perguntou o que era. Ele disse que foi convidado a transmitir isso a ela. Ele disse que ninguém sabe quando tudo vai se acalmar. Ela tirou o travesseiro um pouco do rosto, segurando um envelope na mão. E ele continuou e disse que, assim como ninguém sabe se tudo vai voltar ao normal. Ele olhou para ela e disse que tinha certeza de que tudo ficaria bem com ela e que ela definitivamente tornar-se mais forte do que ela era agora. Ela desdobrou a nota e permaneceu em silêncio significativamente. Ela começou a chorar e pressionou o papel no rosto. Ela disse que não se importava com ele. Ela estava segurando em suas mãos um pedaço de papel em que foi escrito para não desistir do treinamento e que ele esperaria. O papel estava um pouco manchado de lágrimas. Ela disse que agora é um momento importante. E ele é tudo sobre treinamento. Ela disse que o desejo é um tolo. O herói começou a ligação e virou-se para Alfred. Ele perguntou se ele havia verificado as informações. Ele estava enviando. Ele disse que tinha que dizer que esta é uma informação muito valiosa sobre estranhos. O protagonista tirou o curativo e disseram que conseguiram prender Ícaro.
na Torre da Magia e tudo o que resta. E era lidar com o resto dos líderes externos, que se estabeleceram e dividiram. Ele disse que ele acredita que a aparência da sombra mundos é o trabalho de um deles. Ele jogou a liga de restrição no chão e disse que esta era uma grande ameaça, não só para o Império, mas para o mundo inteiro. Ele começou a esticar a mão e disseram que precisavam começar a se preparar. Medidas de retaliação. Um homem idoso caminha pelo corredor e diz que vai contar tudo o que sabe. Mas primeiro ele deve dizer-lhe algo, já que esta é uma ordem de Sua Majestade. O homem caminhou ao longo do corredor. Ao longo do desejo do banner, perguntou qual era a ordem. E ele disse que era felizmente simples. Ele desviou o olhar e perguntou se ele sabia que Agiste era o herdeiro legítimo para a família imperial. O velho parou e aquele que voltou perguntou o que ele estava dirigindo. Ele olhou para cima e disse que logo seria chamada de volta ao palácio. Ele pediu a ele para persuadi-la, para que ela não se arrependesse mais do grupo. O telhado é visível. O líder sentou-se em frente à mulher de cabelos brancos. E ela estava significativamente silenciosa. Ela mexeu com os dedos em ansiedade. Ela pensou que quando seu pai a contatou, ela percebeu que sua vida de estudante havia acabado. E ela estava sentada como líder de grupo e membro. Pela última vez, o desejo sentou-se imóvel e silencioso. Ela se virou para ele e pensou por que ele estava em silêncio. Ele só permaneceu significativamente silencioso. Ela franziu o lábio e sacudiu. Ela pensou que não queria que terminasse assim. Ele abaixou a cabeça. Ela perguntou se ele estava com raiva dela e pediu-lhe para dizer algo. Ele disse de maneira respeitosa que ele não tinha razão para ficar com raiva dela. Ela ficou alarmada. Ele se dirigiu a ela pelo nome de Sua Alteza. Ele sorriu e colocou o dedo para a frente usando magia. E sorriu. Ele disse que Sua Majestade tinha tomado a decisão certa. E não seria sábio colocar em perigo seu único herdeiro. Ele deu a ela uma mensagem de que estava arrependido, porque a tripulação tinha uma instalação mágica de escuta. Ele apenas sorriu e exalou. Olhando para ele, ele transmitiu a ela uma mensagem: que ele tinha sido ordenado a se certificar de que ela não tinha apego ao grupo Starling. E como ele entendeu, eles queriam ver. Ela cobriu a boca com a mão. Ficou envergonhada e disse o que ela só se lembrava. Ela apressadamente levantou o dedo e envergonhou. Transmitiu que, em qualquer caso, ela não ia enganá-lo. Ela estava prestes a dizer isso de qualquer maneira, mas ela foi interrompida. Ele cobriu a mão dela de cima e apagou a pequena chama. Ele disse que, em qualquer caso, estava tudo acabado. Ele transmitiu o que sabia. Ela arregalou os olhos e olhou para ele. Ele fechou os olhos e disse que a única coisa que importa agora é que ela é a herdeira do trono. Ele disse que não importa para ele que ela é a herdeira do trono. Ela sempre será apenas uma, só para ele. Ela franziu o lábio e disse que concordava. Ele apertou a mão dela com força e transmitiu que cada um tem seus próprios segredos. Ele se sentou de joelhos na frente dela e disse que, como ela, ele também os tem.
Ele disse a ela que quando eles se encontrassem novamente, ele contaria a ela seu segredo. Ele sorriu amplamente e estreitou os olhos. Disse adeus a ela se dirigindo a ela como uma rainha. Ele disse a ela que disse adeus a ela. E chamou suas idades. Ela começou a chorar e tentando segurar as lágrimas. Cerrou os dentes e abaixou a cabeça. Ela concordou. A carruagem parou e a voz de Desire foi ouvida, dizendo que eles tinham chegado ao local. Ela puxou uma faca atordoando o herói. Ela se dirigiu a ele pelo nome. Ela trouxe a faca para o lado e disse a ele o que ela prometeu a ele. Ela cortou a trança com uma faca. Ela olhou para ele com um sorriso e entregou-lhe sua trança decepada. Ela deu a ele uma mensagem de que ela voltaria. Depois de esperar um pouco, ela acrescentou que voltaria como Indies, coroa do pequeno reino de Kellen. Plumas de fumaça subiram no ar. Um golpe poderoso atingiu a mandíbula do orc, o comandante dos cavaleiros do Reino da Cruz. Derrubou o monstro. Ele cerrou os dentes e respirou pesadamente. Me perguntei se este era realmente o segundo nível. Mundo das Sombras, porque havia hordas de monstros lá. De repente, o homem olhou para trás para o grito de seu aliado. Um enorme orc estava voando em sua direção. A noite se afastou. E o monstro que caiu no chão. Nuvens elevadas de poeira na névoa. Um segurança apareceu, que disse ao comandante para não se distrair, porque eles não têm o direito de perder. Cruz abaixou sua espada. Uma espada apareceu da poeira. Um homem de lá. Disseram que tinham 5 grandes cidades em jogo, que estavam cobertos no mundo das sombras. O comandante respondeu que estava ciente disso e estava simplesmente repetindo em sua cabeça a estratégia que eles desenvolveram com a Guarda Imperial. O homem olhou com confiança na frente dele. O interlocutor, sem mostrar o rosto, perguntou se ele se lembrava exatamente como proceder a seguir. O comandante respondeu afirmativamente, acrescentando que, de acordo com seu plano, agora é a hora de atacar suas principais forças. Cruz olhou para a explosão, que apareceu na frente de seu exército. Os soldados correram de volta, dizendo que havia alguém na fumaça. O capitão olhou para cima, dizendo que o líder inimigo apareceu. Um enorme orc cor de fogo com crânios no peito. Emergiu da poeira um aviso, afirmando que seu exército estava enfrentando o Senhor dos Orcs Valhou de Hakentashi. O monstro olhou para os oponentes. Exalou pesadamente, dizendo que havia muitas pessoas na frente dele. Adicionando isso, seria um prazer pisoteá-los no chão. Notificações que apareceram. Anunciou que o exército orc não era apenas fisicamente forte por natureza, mas também bem treinado e coordenado, graças ao pensamento estratégico superior do líder. E tendo derrotado o exército de Valhalla, eles serão capazes de limpar o mundo das sombras. Um dos cavaleiros olhou para os aliados, dizendo-lhes para criar uma formação defensiva, ao qual ele foi respondido perguntando se eles devem seguir o plano original. O orc estendeu a mão, apontando para o exército humano, e se dirigiu a seus soldados. O soldado se perguntou como eles seria capaz de retirar o plano original. Olhando para o líder inimigo, o cavaleiro gritou alto:
Perguntou ao comandante o que eles deveriam fazer. Valhoude franziu a testa ameaçadoramente, ordenando que seu exército esmagasse os inimigos. Uma horda de monstros correu para a batalha gritando. O orc cortou o cavaleiro com um cutelo. O comandante, pensei que uma legião de centenas de milhares de orcs era contra eles. Batalhas ferozes ocorreram no campo de batalha. Orcs e humanos morreram um após o outro. Cruz acrescentou que eles esperavam romper isso em todo o exército e derrotar o líder inimigo. Ele olhou através do exército e os respingos de sangue, pensando que o plano estava condenado ao fracasso. Desde o início, o líder orc sentou-se em uma colina. Nuvens de poeira flutuando no ar ao seu redor. O comandante pensou que eles precisavam recuar. Imediatamente Cruz olhou para ele com horror, acrescentando que eles não poderiam ganhar. Boliche sorriu, chamando de chato, e disse que nem precisava fazer nada. Carrinho correu até o comandante, voltando-se para ele e dizendo que abriria o caminho para eles. O homem olhou para ele em choque. Perguntou o que ele queria dizer. O menino respondeu que ele poderia lidar com isso sozinho. Então eles precisavam continuar o ataque, como eles planejaram olhar na frente dele. O menino se autodenominou o comandante do exército auxiliar e disse que estava entrando na batalha. O menino correu para a batalha, com força explosiva segurando sua lâmina em sua mão. Izora correu em direção a seus inimigos. Em alta velocidade, o cara matou os inimigos um por um, deixando um rastro de aura atrás da bola. Pisando no chão, ele olhou para o lado. Uma aura se enfureceu ao seu redor e fragmentos de gelo ferveram Cruz. O que estou atrás do soldado, que admirava a velocidade do menino, levantou a mão dando ordem para se concentrar. Os soldados ouviram silenciosamente suas palavras, que o espadachim imperial abriria o caminho para eles. Então essa chance não deve ser perdida. Após o qual ele ordenou que lutassem por seu país. Os cavaleiros gritaram e correram para a frente, passando pelo menino. Bran olhou para a frente com uma expressão calma no rosto, pensando que até agora tudo estava indo de acordo com o plano. E de acordo com seu plano. De repente, uma poderosa explosão apareceu na frente dele, levantando pedaços de pedra e nuvens de poeira no ar. O menino acabou pensando que ele deveria intervir agora. O ORC pisou no chão, dispersando a poeira com seus passos. Ele se aproximou do carrinho com interesse, dizendo que ele era uma pessoa estranha. Muito pequeno, mas muito forte. Uma notificação apareceu, que o menino encontrou bom. O líder franziu a testa ligeiramente arrogantemente, dizendo que ele não se importava com isso de qualquer maneira, porque enquanto ele estivesse no campo de batalha, as pessoas ainda não podiam ganhar. O menino olhou para ele severamente, dizendo que, portanto, para ganhar, você só precisa matar esse monstro. Em frente ao carrinho, o líder sorriu. De repente, suas espadas se chocaram, criando um flash poderoso. O York riu alto. Os oponentes se entreolharam. A espada do cara dividida em pequenos pedaços. O líder o chamou de menino atrevido, após o qual ele disse que havia decidido zombar dele. O jovem jogou a arma de sua mão, olhando para o rosto de seu oponente, enquanto ele perguntou a ele o que ele faria com a espada quebrada.
Valhalla olhou para o cara surpreso, pensando que ele havia jogado fora sua espada. No segundo seguinte, o orc fez uma careta de dor. O jovem abriu um buraco no inimigo em alta velocidade. O orc, antes de morrer, se perguntou se era o tipo de brilho prateado. Os soldados olharam para o que estava acontecendo em choque, dizendo que o menino havia derrotado o governante e que ele era muito forte. O aviso dizia que o líder do URC havia morrido. Os soldados se entreolharam. O comandante gritou para eles não relaxarem, porque ainda havia uma horda de orcs à frente, e eles ainda estavam em minoria. Então todos precisavam permanecer vigilantes. O Rubi Escarlate no final do bastão e liberou uma aura na forma de um raio. Desejo disse que isso era bastante corrigível. Segurando seu cajado na mão, emitindo raios vermelhos em todos os lugares, o cara acrescentou que reduzir seu número não é um problema. Parafusos de aura envolveram a área ao redor do orc exército enquanto os monstros gritavam que seu senhor estava morto, e se perguntou do que se tratava o raio. O cara levantou seu cajado apontando para o céu e usou a janela de terra. De repente, uma pedra alta apareceu na frente dele. Ele trouxe o cajado para baixo, lançando o próximo feitiço. Parte da rocha quebrou descendo. Os orcs olharam para ele pedindo misericórdia. Um enorme bloco atingiu o chão com grande força, espalhando em pequenos pedaços. O cara colocou o capuz, virando as costas para os soldados, e disse a um dos cavaleiros que ele iria restaurar Mona e deixar o resto para o exército, passando pelos cavaleiros correndo para a batalha. Ele pensou que 6 meses se passaram. A força do mundo das sombras, o mundo inteiro para introduzir a lei marcial, com exceção de um reino da divisão. Ou melhor, seus ocupantes forasteiros. Poeira pairava no ar ao seu redor. Pequenas partículas de pedras caíram em seu capô. Ele continuou a pensar que, de acordo com algumas suposições, eles criam mundos de sombra, com a ajuda de uma enorme quantidade de pedras mágicas, que enchem as torres divididas. Mas não havia como impedi-los. Por que o mundo inteiro está focado em lutar? Os mundos sombrios levantando a cabeça. Ele olhou na frente dele, acrescentando que a máscara de caveira, aproveitando a situação. As forças deste rei começam a invadir todos os países. Olhando para o aviso que apareceu no ar dizendo que a última tarefa era o extermínio, o cara perguntou que tipo de mundo era esse. Ele olhou severamente na frente dele. Ele se autodenominou mentalmente o pessoal da Guarda Imperial. E pensei que cerca de 250 mundos sombrios foram purificados. Jur rapidamente caminhou pelo laboratório, perguntando ao cara no rádio como foi a limpeza. O jovem respondeu que o assunto era trivial e que mais cavaleiros se juntaram à aliança, em gratidão por ajudá-los. 2 cientistas com documentos correram atrás do homem. Adeus a ele para verificá-los. O cara perguntou como o mestre estava. Jur pediu desculpas dizendo que tinha muito trabalho. Depois do qual ele perguntou o que o cara estava perguntando sobre. O homem olhou na frente dele, depois da pergunta do cara, sobre se ele foi capaz de atender seu pedido.
No tempo após o qual ele respondeu que tudo estava de acordo com o cronograma. Um brilho azul apareceu do bico do motor a jato. O cientista disse que a estabilidade das pedras mágicas foi de 98% e que os motores estavam normais. Após o qual ele começou a relatar a prontidão. O homem de óculos levantou a mão, contando de 3 a 1. E depois disse que o cabo de saída Mona tinha tornado-se desconectado. John olhou o que estava acontecendo. Seu cabelo esvoaçando devido às correntes de vento. Ele disse que o pedido do cara não foi tão repentino como era estranho, mas o testador anunciou o lançamento. O homem olhou para o dispositivo com um sorriso, parado atrás do corrimão, e terminou sua frase dizendo que eles estavam prontos para decolar. Desejo caminhou ao longo do chão de azulejos, dizendo ao mestre que ele também logo estaria na torre. O homem perguntou onde ele estava agora. O cara colocou a mão na orelha, dizendo que agora que os preparativos foram concluídos, era hora de ele coletar os links perdidos. O homem adivinhou cansado do que o cara estava falando. Não queria impedi-lo, o herói tocou o fone de ouvido, fechando os olhos e disse que ligaria de volta. Depois do qual ele disse adeus. O homem conseguiu gritar seu nome. O soldado balançou levemente quando o desejo se aproximou dele. As grandes portas se abriram ligeiramente, iluminando o cara com uma tira de luz. Ele se identificou como o pessoal da Guarda Imperial. Disse o nome dele e pediu uma audiência com Sua Majestade Imperial. Os portões se abriram completamente. Uma luz brilhante emanou de trás deles. Uma voz de dentro respondeu que o dia escarlate era permitido e o cara poderia entrar. O imperador sentou no trono, iluminado por raios de luz. Ele cumprimentou o cara a cantar. O jovem se aproximou dele com longos passos. O homem disse que parecia-lhe que o desejo tinha um pedido para ele. Gilshin olhou para ele com uma expressão calma, dizendo que o cara poderia falar. O coelho de orelhas caídas branco levantou a cabeça. Olhando para a frente, o homem cansado afundou. Colocou a mão no joelho e, respirando pesadamente, perguntou à Romantica o que ela esqueceu neste lugar. Porque a guilda já estava esperando por ela. Após o qual ele sugeriu retornar. A menina exalou facilmente olhando para o pôr do sol. O homem a chamou de mestre de gel. Ele olhou para ela, depois que ela disse mais tarde que nevaria de novo. A garota fez uma pergunta retórica sobre quando o inverno acabaria. Ela apontou o dedo para o horizonte, dizendo que nuvens sérias podiam ser vistas lá. O que significa que muitos detritos cairia do céu hoje. O homem perguntou se isso era verdade, depois do qual ele disse que ela não sabia disso. Ele observou enquanto a garota espalhava os braços, criou um raio mágico e disse que era legal lá e eles deveriam voltar. Romantica pediu para ele esperar enquanto ela fazia algo. Ela olhou para cima, sua aura começou a girar no ar. O cara no monóculo olhou para cima e disse: foi de tirar o fôlego toda vez que ela usava magia para mudar o clima. Os raios do sol poente iluminaram o céu. A menina disse que agora deveria ficar mais quente. O homem a convidou para voltar.
Ela deu um passo à frente de repente. Um rugido e um grito foram ouvidos por trás da rocha. E a garota estava espalhada por toda parte no ar. O homem cobriu a cabeça com as mãos. Enquanto a menina mantinha sua aura, ele perguntou o que ela estava fazendo. A menina disse que alguém se aproximou da propriedade. E então perguntou se ele tinha ouvido aqueles passos. Ela olhou para o bloco de pedra, que teve um grande amassado do ataque. E pensei que o inimigo havia bloqueado o feitiço silencioso. Com uma leve carranca, ela disse que o oponente era bom. Por trás das nuvens de poeira e fumaça, a voz do desejo foi ouvida, que disse que ela também era uma boa lutadora. A menina levantou a sobrancelha surpresa. Olhando para frente, o cara escalou a rocha quebrada, dispersando o pó com a mão. E disse isso por curiosidade. Ele queria testá-lo, acrescentando que ela se tornou mais forte do que antes, embora na verdade fosse perigoso. Ele sorriu amplamente, fechou os olhos e perguntou como ela estava, porque eles não se viam há muito tempo. Ele começou a se aproximar deles passo a passo. O homem perguntou por que o cavalheiro estava lá. O cara respondeu que ele veio em um negócio. Eles olharam para a garota, que abaixou a cabeça, dirigindo-se ao cara pelo nome. Desejo perguntou se ela havia mudado o penteado. Após o que ele acrescentou que combina com ela. Ela cerrou os punhos, uma aura engolfou seu corpo. A menina acenou com a mão, a aura foi em direção ao cara. Ela gritou para que ele não aparecesse. Então, de repente, lágrimas apareceram em seus olhos. Ela levemente franziu as sobrancelhas enquanto gritava com ele. O homem olhou para isso com medo e gritou o nome do cara. Uma xícara de bebida quente estava na mesa emitindo vapor. A menina disse que mal conseguiu este chá. Então o cara deveria ser grato. E o nosso estava tremendo de frio. Sentado em uma cadeira, ele estava enrolado em um cobertor. E disse que preferiria vestir a roupa primeiro. Romantica, descontente, abaixou a cabeça para a mão, dizendo a ele para não se preocupar com isso, porque ele entenderia mais tarde. Depois do qual, ele perguntou se havia chegado a hora de começar o próximo plano. Se o cara viesse até eles, o jovem tomou uma xícara de chá, olhando para a garota, e disse que era tão. E além disso, ele queria saber se ela poderia se juntar a ele. A menina silenciosamente se levantou de sua cadeira. Ela caminhou até sua mesa, se dirigindo a seu grupo. Ela ligou o dispositivo de comunicação, dizendo que, como ela havia avisado anteriormente, ela teria que deixar a voz. E o orador estava feliz por ela finalmente ter decidido. A menina olhou para a tela, dizendo que seu esquadrão de mercenários ficaria lá e ajudar o Senhor, e que eles não devem se preocupar, porque ela selecionou pessoas especialmente para ele, no caso de ele precisar deixá-los. O interlocutor riu, dizendo que não tinha dúvida sobre isso. Romantica descansou as mãos na mesa. Uma voz do dispositivo agradeceu por sua ajuda. Desejando sua saúde, o cara olhou para ela silenciosamente. Romantica perguntou o que ele estava esperando, porque ela já estava pronta. A menina começou a trançar as caudas, olhando para o cara por cima do ombro. Ela disse que ele precisava dele para seu plano. Então eles não deveriam perder tempo.
O mordomo se curvou enquanto o cara seguia. A menina enrolada em um cobertor. Romantica disse adeus ao homem. Ele desejou-lhes uma boa viagem. Desejo pediu-lhe para parar, dizendo que ele não poderia ir assim. Enquanto o mordomo endireitava as costas, ele pensou que o desejo não tinha ideia de quanto esforço a senhora tinha colocado para se preparar para este dia. O homem se lembrou do momento quando ela agarrou o homem de cabelos escuros pela nuca, gritando com ele para não subestimá-la. Só porque ela era uma estudante. Porque ela definitivamente devolveu seus mercenários vivos. A garota franziu a testa gritando severamente que agora não era hora de contar dinheiro. Porque em um mundo destruído perderia todo o valor. Também me lembrei de como a garota se sentou cansada. Ele moveu as mãos dela para os joelhos e disse que, com sua força atual, ela só iria atrapalhar. Então ela deve se tornar mais forte, muito mais forte. A imagem em sua cabeça foi substituída por Romantica, que olhou devastadamente na frente dela e disse que certamente voltaria viva. Mas o homem, pensei que ela tentou proteger todos eles e se tornar necessário pelo desejo. Suas lágrimas começaram a pingar no chão. Romantica avançou com um largo sorriso, enquanto o desejo nervosamente tentava gritar para ela. O homem ficou parado sem endireitar as costas e mentalmente pediu a ela para voltar para casa sã e salva. Não importa o que aconteceu. Luz branca penetrou nas janelas altas. Rafael convenceu a Giz a se acalmar, ao qual a garota respondeu que ele não deveria impedi-la, porque ela teve que ver o imperador. A menina caminhou rapidamente ao longo do corredor. Seguido por um homem loiro, ela gritou para Sua Majestade que ela precisava urgentemente falar com ele e que ela se desculpou por um tom tão rude. A menina franziu as sobrancelhas levemente, dizendo que ela estava ciente que ele teve uma conversa privada com o desejo e que ele precisava da ajuda dela para realizar seu plano. O imperador ficou de costas para ela, enquanto ela perguntava se ela poderia descobrir por que ele recusou o cara. O homem repetiu lânguido sua pergunta. Ele olhou por cima do ombro para ela, dizendo a ela para olhar para seu comportamento frívolo e que só isso era razão mais do que suficiente. O Ofaião rapidamente inclinou a cabeça na frente do imperador. Depois de suas palavras ele ordenou que ele não deixasse sua filha sair da sala. A loira disse que aceitaria qualquer punição. A menina cerrou o punho, dizendo com dificuldade que ela entendeu que o imperador estava fazendo tudo para protegê-la como herdeira. Mas o desejo precisava dela, e ela iria contra as regras. A menina olhou lamentavelmente para Gilshan, dizendo que não importa o quão perigoso fosse, ela deve voltar. O imperador franziu a testa e olhou para ela ameaçadoramente, e chamou de insolência após o que ele perguntou se ela quisesse dizer que ignoraria sua ordem e deixar o cara parado com a cabeça baixa. O imperador disse a ele para levantar a cabeça, acrescentando que ele aceitaria a punição por não seguir a ordem. O jovem respondeu que ele faria o que quisesse. O homem severo olhou para ele, parado na frente da garota, e ordenou que ele matasse imediatamente a princesa Giste. Rafael olhou para cima e disse severamente que cumpriria sua ordem.
O brasão de armas da família imperial emitiu uma aura. A menina pensou que o escudo do Imperial Guarda é o principal ativo do Império. E a fortaleza viva mais forte.